Socialização. Seminário Módulo 7. Nome do tutor: Leandro Ordina. Nome do acadêmico: Marcos Antônio Benício Ribeiro. Elementos da aritmética e teoria dos números. Números primos. Por que eles são tão emocionantes? Resumo. Os números primos têm atraído a atenção humana desde os primórdios da civilização. Explicamos o que são, porque seu estudo excita tanto matemáticos quanto amadores. E no caminho abrimos uma janela para o mundo dos matemáticos. A teoria dos números diz respeito ao estudo das propriedades e padrões entre os números. Gauss acredita que entender a história da matemática é essencial para entender a ciência atual. Este trabalho fornece informações sobre conceitos matemáticos antigos como teoria dos números e números primos. Por meio desses resultados, além de apresentações de propriedades de números inteiros, os usuários entenderão o que estão aprendendo. Através do uso da indução matemática, provamos uma conclusão sobre números inteiros. Isso inclui o algoritmo crivo de Eratóstenes e números primos. Palavras-chave: números primos, crivo de Eratóstenes, teoria dos números. Introdução. Desde o início da história humana, os números primos despertam a curiosidade humana. O que eles são? Por que as perguntas relacionadas a eles são tão difíceis? Uma das coisas mais interessantes sobre os números primos é sua distribuição entre os números naturais. Em pequena escala, o aparecimento de números primos parece aleatório, mas em grande escala parece haver um padrão que ainda não é totalmente compreendido. Se nesta fase algo o excita e você deseja continuar investigando a lista de números primos e as questões que levantamos, isso significa que você tem alma de matemático. Fundamentação teórica. Os números primos ocupam a atenção humana desde os tempos antigos e foram até associados ao sobrenatural. Ainda hoje, nos tempos modernos, há pessoas tentando dar aos números primos propriedades místicas. O conhecido astrônomo e autor de ciência Carl Sagan escreveu um livro em 1985 chamado Contato, lidando com extraterrestres, uma cultura semelhante à humana fora da Terra, tentando se comunicar com humanos usando números primos como sinais. A ideia de que sinais baseados em números primos poderiam servir de base para a comunicação com culturas extraterrestres continua a acender a imaginação de muitas pessoas até hoje. Supõe-se comumente que o interesse sério pelos números primos começou nos dias de Pitágoras. 300 anos depois, no século III a.C., Alexandria, no Egito moderno, era a capital cultural do mundo grego. Euclides, que viveu em Alexandria nos dias de Ptolomeu I, pode ser conhecido por você da geometria euclidiana, que leva seu nome. Por que isso é importante? A quem interessa? Os matemáticos julgam seus problemas em primeiro lugar, por sua dificuldade e beleza intrínseca. Os números primos pontuam alto em ambos os critérios. No entanto, os números primos também são úteis de maneira prática. Mas há uma área muito mais quente, não fictícia, que usa números primos para fins civis ou militares, isto é, transmissões criptografadas. Quando retiramos dinheiro de um caixa eletrônico, usamos um cartão de débito e a comunicação entre nós e o caixa eletrônico é criptografada, como muitos outros códigos para a criptografia. Metodologia. Para abordar os números primos, usamos uma pesquisa exploratória, procurando explicar os conceitos básicos por meio da história da matemática de forma qualitativa. Demonstramos que uma das maneiras de descobrir um número primo é utilizando o crivo de Eratóstenes. A coleta de dados foi realizada por meio da busca de artigos científicos, documentos, teses e dissertações, livros e e-books, em períodos depositados na plataforma Google Acadêmico.
enfatizando os eixos temáticos, teoria dos números, números primos, postulações para descobrir o número primos. Resultado e discussões. Os números primos têm um papel significativo nos simples assuntos cotidianos da sociedade e, portanto, podem ser mais enfatizados e abordados com mais naturalidade no ensino fundamental. Não convém falar apenas de seus conceitos e definições, sem abordar seu significado histórico e aplicabilidade, como se não fizesse parte da realidade do aluno. Conclusões. Não odeie os números primos porque eles são diferentes. Veja como suas propriedades podem ser úteis. Não se encaixar é ótimo se significa que você não se sobrepõe a um predador, certo? Ser difícil de fatorar é ótimo se você estiver fazendo uma mensagem secreta, correto? Por muito tempo, os primos foram considerados uma curiosidade puramente teórica, mas eis que encontramos situações em que eles se aplicam. Essas são as nossas referências. Obrigado.